Luciano Pérez, nós estamos aqui na Rede Vivax de Televisão trazendo opiniões a respeito das promessas de cada um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, quando da conversa que eles tiveram com a Associação Procentro, com os empresários e com os cidadãos do centro de São Paulo. Foi uma conversa super democrática, na qual, a respeito de temas altamente relevantes, eles trouxeram as suas propostas. Essas propostas, por mais que elas tenham uma direção ao centro de São Paulo, faz-se que esse evento ele foi promovido numa das esquinas mais famosas do Brasil e do mundo, foi nos palcos do Bar Brahma, e nós tivemos a honra, pela Rede Vivax de televisão, de fazer a transmissão ao vivo, e esses temas agora, quando a gente está chegando aí às eleições, eles são de bastante relevância para que você possa escolher o candidato que melhor lhe convém. Nós estamos vivendo um período bastante triste da democracia brasileira, onde existe uma polarização de ideias e a falta de respeito ela tem revigorado aos quatro cantos do Brasil. O grande fato é que nós precisamos construir ideias através de debates democráticos, através de opiniões diversas, e independente da vitória do candidato A ou do candidato B, aqui falando de São Paulo, tem que ser todos unidos pela cidade de São Paulo, pelo centro de São Paulo, e isso deve ocorrer em cada uma das cidades de vocês. O grande fato é que quando a gente faz uma análise de reclamações a respeito de bairros, a respeito de ruas, não existe uma liderança que foque naqueles objetivos comuns e faça a fiscalização de todas as promessas feitas pelos candidatos para que se faça a comparação se realmente essas promessas foram colocadas em foco e elas foram cumpridas durante o período ao qual os vitoriosos participaram da gestão pública. Diferente disso, no centro de São Paulo, existe um grupo de empresários que é fantástico, são gigantes, estão sempre juntos, pensam o centro de São Paulo, debatem o centro de São Paulo e, de uma maneira muito harmoniosa, buscam as alternativas pelo lado do empresariado, pelo lado dos moradores, mas numa conversa super democrática com todos os políticos. E nós recebemos aqui, na data de hoje, ontem tivemos a primeira edição do programa com 2 temas de grande relevância, e hoje nós vamos ouvir as propostas dos candidatos a respeito do turismo e a respeito da assistência social e da Cracolândia. Eu recebo aqui nos nossos estúdios os queridos amigos Alessandro e Fábio, para que a gente dê sequência naquilo que começamos ontem. Gostaria que vocês me falassem como foi a experiência do ontem e quais são as expectativas acerca das opiniões, daquilo tudo que vocês vivenciaram após essa conversa sobre esses 2 temas específicos, turismo, assistência social e Cracolândia. Sejam bem-vindos. Boa noite. O turismo na região central é a vocação natural daquela região. Nós temos as ruas comerciais, nós temos os principais atrativos culturais e turísticos da cidade. Ali tem Teatro Municipal, Mercado Municipal, Farol Santander e tantos outros. Então, diversos atrativos turísticos e a vocação natural da região. Temos uma vasta gama de hotéis, de todas as faixas econômicas, são aproximadamente 5.000 quartos, além de uma gastronomia espetacular. Então o centro está pronto para trabalhar o turismo, e por isso que é tão importante saber qual a opinião dos candidatos em relação a esse tema, que a nós é muito importante para o Procentro. Bom, boa noite a todos. O programa de ontem já deu um pouquinho do sabor Eu Quero Mais, né? E hoje 2 temas relevantes, como o Fábio colocou aqui: turismo, Cracolândia, assistência social, que são temas de extrema relevância. Como o Fábio colocou, nós já recebemos milhares de turistas no centro de São Paulo, mas nós precisamos pensar sistemicamente como que isso pode ser potencializado. Desde a questão da segurança, a questão da zeladoria, a questão de definir e criar e potencializar os roteiros turísticos, para que o turista que venha, por exemplo, até o Bar Brahma, ele vá com muita assertividade da Santa Efigênia, ele vai tomar um café no Girondino, que vai ser reaberto, enfim. A ideia é pensar sistemicamente esse processo. E a Cracolândia, que é um tema muito importante no centro de São Paulo, né, que ele aborda
temas que se referem desde a questão da assistência social, né, aos drogados, há uma questão de segurança pública, nós temos ali a questão de tráfico, né, a questão também de zeladoria e a questão de pensar assertivamente como lidar com essa característica de grandes centros no mundo inteiro, né? Sabe uma coisa que é bastante curiosa? Quando a gente fala de centro de São Paulo, e eu que sou de fora, a gente começa a ver essas distâncias entre os locais ao qual a franca maioria dos turistas eles querem fazer a visita, parece que é tudo muito longe. Quando o Fábio falava agora a respeito do Farol Santander, por exemplo, a gente não tem ideia da proximidade que ele é da 25 de março, é do ladinho. E é do ladinho do mercado público, e se a pessoa quiser dar uma pequena caminhada, ela já está ali na região da Santa Efigênia e pode continuar caminhando, vai chegar ali nos idos da Ipiranga com a São João, dá de se passear em família, a gente vê bastante policiamento na rua. Sim. E isso é uma coisa muito gostosa. É muito importante uma reflexão do fato de que vocês não desistiram no centro. Muito se falou nos noticiários dos últimos 3 anos a respeito da falta de segurança no centro de São Paulo e vocês em nenhum momento desistiram do centro. Ontem, o Alessandro comentava que, diferente disso, ele colocou a sua empresa, que só tem 5 anos, no centro de São Paulo. E aí a pergunta que não quer calar. Todos falam, não vão para o centro porque é perigoso. O porquê que vocês continuam apaixonados pelo centro de São Paulo? Bom, eu, como sou terceira geração, não tenho muito para onde ir, que tudo que eu tenho está lá. Mas não só por causa disso, porque também tem outros empresários também que acreditam e investiram tudo no centro. Então, desistir não é uma opção. Então, foi um trabalho intenso que nós fizemos junto aos poderes, governo e prefeitura, e que foi muito bem recebido. E aí, através disso, a segurança melhorou, a zeladoria melhorou, a limpeza melhorou, a iluminação melhorou. E hoje o centro já é um local que é possível ser visitado com tranquilidade para ver todas as maravilhas que tem lá. E essa questão que você disse das distâncias é engraçado, porque quem está no centro só anda. As pessoas não estão acostumadas, quem vem de fora, a andar no centro. Mas quem está lá não tem outra opção, porque para você fazer o trajeto de carro é muito fora de mão. Então, a gente está acostumado a realmente andar no centro, a gente anda. Como o Fábio colocou, o centro... E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu tinha um pezinho atrás do centro de São Paulo, justamente pelo esse noticiário, essas informações, enfim. E quando eu montei o negócio do centro de São Paulo, né, e a questão aqui não é dourar a pílula maravilhosa, né, tem muitas coisas a serem feitas ainda no centro de São Paulo, eu comecei a me apaixonar por N questões, né? Desde a questão da facilidade, da mobilidade, né? A questão de várias linhas de metrô à disposição, desde a questão da alimentação, desde a questão dos prédios históricos e também dessa questão da cooperação entre os empresários do centro, que ele é muito forte, né? Então eu fui muito bem recebido no centro de São Paulo. Isso fez com que eu me apaixonasse pelo centro de São Paulo e, mais do que me apaixonar, eu viria um defensor do centro de São Paulo. E é isso mesmo. Sabe que eu tive, há umas 2 semanas atrás, no Farol Santander, eu ainda estou turistando em São Paulo, e, gente, aquela vista lá do último andar, 360 graus, da cidade de São Paulo, é literalmente apaixonante. A pessoa sai dali, começa a andar naqueles calçadões, é um pequeno restaurante, é um pequeno comércio, são as famílias realmente unidas, é muito gostoso. O centro de São Paulo é apaixonante. Venham para o centro de São Paulo, e eu sei que nós, aqui da Rede Vivax da televisão, somos vistos aos 4 cantos desse Brasilzão. Venham para São Paulo, venham viver essa pujança dessa cidade. Mas é claro que, como nós estamos em período de eleições, nós gostaríamos de agora, de uma maneira muito democrática e muito respeitosa, escutar as opiniões a respeito dos candidatos acerca desse tema tão relevante que é o turismo. Por isso o convite, venham turistar em São Paulo. Nós vamos começar hoje, Fábio e Alessandro, com as propostas do prefeito e candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, e ele falou sobre o aumento dos turistas, principalmente estrangeiros. Vamos escutar o Ricardo Nunes. Turismo, a gente já tem uma coisa bacana. A gente aumentou em 33% o número de turistas
nos últimos 12 meses. Nós estamos desenvolvendo uma série de ações que têm atraído muito turista. Nós tivemos no ano passado, 2023, 16 milhões de turistas em São Paulo. 16 milhões. Desses 16, 2 milhões estrangeiros de outros países. Por quê? A gente identificou, quando a gente foi fazer todo o trabalho para poder fazer a recuperação econômica da cidade, a gente atuou em vários eixos, né? A questão da reforma da Previdência que foi necessária, a questão da dívida com o governo federal, a questão, enfim, e uma atuação nas áreas. Dentre essas áreas, a realização de eventos na cidade, tanto da área de entretenimento, como na área de esportes, como na área de negócios. Um dos trabalhos que a gente fez muito importante, que começou e a gente deu continuidade, por exemplo, foi as concessões e PPPs. O que tem a ver isso com turismo? Muito, muito. Quando a gente entregou agora, na semana passada, o complexo do AMB, onde eles vão investir 1,5 bilhões de reais, já investiram até agora 620 milhões, então continua ali os investimentos. E a Prefeitura de São Paulo tinha aquele equipamento que sequer tinha ar-condicionado nos locais. Para fazer a locação, eles contavam quantas tomadas ia usar. Quer dizer, a Prefeitura não tem a mínima ideia de como é que toca um negócio para alugar para espaço de eventos. Aí está com privado agora e continua público. E ali vai acontecer o quê? Nós temos hoje o maior centro de convenções da América do Sul. E aí a gente consegue, com a empresa capacitada para isso, atrair muitos mais investimentos. Já não tem quase agenda lá para utilizar. A questão do Pacaembu, né? Eu gosto de dar sempre o exemplo desse tema quando a gente fala, por exemplo, do Ibirapuera, porque fica mais fácil na mente da gente para poder entender o que a nossa gestão tem feito dentro desse contexto de fazer a desestatização, de fazer as PPPs e as concessões. Parque Ibirapuera. Gastávamos 23 milhões por ano para cuidar de limpeza e segurança. Né? Hoje está feita a concessão, é público, tem mais de 90% de avaliação de ótimo e bom para quem utiliza o espaço. Está super gostoso de se utilizar, a Prefeitura não está gastando e ainda recebeu a outorga fixa, ainda recebe a outorga variável. No AMB, mesma coisa. A gente gastava 53 milhões por ano com aquele equipamento. Hoje a gente não gasta mais e ainda de tudo que a empresa que ganhou a concessão, a GL, que é uma empresa francesa, a Prefeitura terá 12,5% do faturamento. E aí a gente não deixa de gastar, não gasta com aquilo, tem um equipamento funcional, que foi feito um investimento gigantesco, como eu falei para vocês, 620 milhões até agora, e será 1,5 bi até o final do término das reformas, das adequações, e a gente vai ter ali um equipamento que vai atrair muitos eventos para cá e que vai ajudar na questão do turismo de negócios. Na questão do automobilismo, São Paulo é a capital mundial do automobilismo, é a única cidade do mundo. Eu estou falando rápido porque eu queria tanto compartilhar muita coisa com vocês, tá? Se eu estiver muito rápido, vocês vão fazendo assim. É que a vontade é de compartilhar tanta coisa bacana. Nós somos a capital mundial do automobilismo. É a única cidade do mundo que tem os 3 grandes eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo, Fórmula 1, Fórmula E e a WEC, 24 horas de Le Mans, que será 6 horas de São Paulo. Acontece dia 12 e 13 e a corrida principal no dia 14, no Autódromo de Interlagos, agora em julho. A gente fez muitas ações para ter, por exemplo, aqui o Detal, que quem faz o Detal aqui são os mesmos que fizeram lá o Rock in Rio, que durante anos e anos e anos foi crescendo. No nosso primeiro evento aqui, que vai um ano no Rio, Rock in Rio, o ano seguinte Detal São Paulo e assim, né, sucessivamente. Nós tivemos 500 mil de pessoas no primeiro ano do Detal, que bateu a quantidade de pessoas que vai no Rock in Rio, ou seja, o nosso potencial é enorme. O que a gente fez? 170 milhões de investimento no autódromo. Tinha um projeto de fazer ali a venda ou a concessão. Eu falei, não, eu vou usar esse equipamento. Estou em obras lá. A gente está fazendo agora os túneis. Vamos poder ter lá simultaneamente corrida e eventos de entretenimento. Aqui no centro, né, a questão da requalificação. Estou fazendo lá o triângulo histórico, 23 calçadões, 63 milhões de investimento. Vou fazer agora o quadrilátero da República, 14 ruas. Estamos fazendo aqui o viaduto Santa Ifigênia. Vou dar início agora nas obras para recuperação do viaduto do Chá. Enfim, muitas obras. O que o Coronel Camilo, junto com a sua equipe, que ele também não faz nada sozinho, fez aqui no centro, né? Olha a Praça da Sé. Olha na Praça da Sé o que era, o que está hoje.
eu não estou falando que está tudo resolvido, mas que a gente conseguiu avançar bastante, deu 5, acabou. Fábio Alessandro, sabe que é uma delícia a gente ver realmente os turistas vindo para o centro, né? Eu que sou de fora acabo reparando isso, e vocês que de repente estão ali no cotidiano, trabalham ali, acabam não vendo o sorriso de cada um dos turistas quando olham esses prédios históricos e aquelas comidinhas que são das mais fantásticas. Realmente é um viver a história do Brasil dentro do centro de São Paulo. A respeito desse tema do turismo, o candidato Pablo Marçal também fez as suas ponderações, também fez as suas propostas, e ele argumentou a respeito da atual experiência turística em São Paulo como sendo uma experiência única. Se você não tiver a cidade limpa, se você não tiver esse patrimônio tombado, reformado, se você não tiver segurança, esqueça. Aí não é turismo, é aventura radical. Hoje a gente não tem turismo em São Paulo. É uma aventura radical alguém decidir vir nos visitar. Eu estava na porta da igreja da Sé e eu vi os americanos todos assim, afobados, o tempo inteiro olhando para os lados. Que não é tipo uma aventura radical, aquilo ali não é turismo. Então nós vamos inaugurar o turismo dessa cidade. Nós temos 10 rodovias que fazem a circunscrição da cidade de São Paulo. Nessas 10 rodovias que já tem a ver com a questão de evento, São Paulo é a cara de evento, São Paulo é a cara de gastronomia e São Paulo é a cara do turismo, só que ele é uma aventura radical por enquanto. Nessas 10 rodovias de entrada, nós vamos criar bolsões para fazer os maiores eventos do país e nós vamos interligar todos esses 10 bolsões através de teleférico. Tem cidades que funcionam, a gente não tem uma proposta disso e eu vou deixar isso claro no nosso plano de governo, para trazer teleférico até nas estações de metrô, para que a gente tenha um fluxo nessa cidade para trazer gente para cá. Eu quero ouvir vocês, inclusive, eu vou colocar à discussão essa proposta. Eu vejo que a Prefeitura de São Paulo fica aqui, eu tenho uma ideia, e essa ideia eu não vou colocar lá goela abaixo, quero ouvir vocês, de tirar esse centro político daqui do centro, tirar a Prefeitura de São Paulo, levar para uma área para expandir na periferia e investir em gastronomia, em história, em eventos aqui. Trazer conexões da cidade inteira para cá e todo mundo sentir um prazer, uma energia absurda de estar aqui no centro da cidade. Então, a questão de turismo, nós precisamos trazer 3 coisas: higiene, segurança e mobilidade. Se a gente não tiver essas 3 coisas, ninguém quer investir aqui. Cafés tradicionais estão sendo fechados, empresas tradicionais de 4, 5 gerações estão sendo fechadas nesse atual pleito. O que nós vamos fazer? Se a gente trouxer esse tripé de higiene, segurança e mobilidade, que é uma questão pessoal minha, todo mundo que é empreendedor sabe que empresa que é uma bagunça, o resultado financeiro dela também é uma baderna. Nós precisamos de ter o centro dessa cidade completamente organizado nesse tripé, para que nós possamos, inclusive, investir recurso nosso municipal. Às vezes vocês podem não acreditar, mas a gente precisa de investir dinheiro, sabe aonde? Em filmes norte-americanos falando de São Paulo. Nós precisamos trazer os maiores influenciadores do mundo para estar aqui, vir aqui e ajudar a divulgar São Paulo. Nós precisamos pegar os nossos 4 milhões de influenciadores. Nisso eu posso falar para vocês, acho que tem um erro aí que a minha assessoria mandou, eu sou assistido, na verdade, por 56 milhões de pessoas por mês só no Instagram. No TikTok eu tenho 3,5 bilhões de marcações. Nós vamos pegar nossos 4 milhões de influenciadores e mostrar uma São Paulo diferente. Se a gente vender São Paulo do jeito que é, faltando esse tripé, ninguém quer vir. Aí não é turismo, é uma aventura radical. Muita gente não está disponível para fazer isso. A democracia é isso, né? É muito gostoso quando a gente vê a São Paulo hoje protagonizando a política, o cenário político a nível de Brasil. Eu acho que está todo mundo com a televisão ligada, vendo os debates de cada um dos candidatos, seja em virtude das grandes polêmicas que estão surgindo, mas seja pelo fato de que aquele que ganhar, ele vai ser o diretor, ele vai ser o CEO da maior metrópole da América Latina.
E quando nós falamos da maior metrópole da América Latina, em que boa parte da sua renda, boa parte da sua captação vem através do turismo, o olhar para o turismo ele tem que ser muito particular e claro que o que se espera, todo empresário, todo cidadão paulistano espera é que cada vez mais São Paulo receba os turistas de uma maneira muito amistosa. Nós vamos ouvir as opiniões da candidata Tabata a respeito desse tema do turismo. Ela falou que o principal motivador para elas quererem vir ao centro de São Paulo. Então, ela questiona qual é o principal motivador. E aí ela vai externando a opinião de uma maneira para o qual ela consegue expressar a sua opinião e as suas propostas para o centro de São Paulo. Acho que tem uma primeira coisa que eu aprendi recentemente e que vocês já devem saber, que a gente tem muito forte, acho que toda a cidade sabe, o turismo de negócios. Mas acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para o que significa esse turismo de negócios. O Orlando estava me contando de uma pesquisa que foi feita na secretaria, perguntando para as pessoas que viam a passeio, a negócio, a turismo, independente da razão de fundo, qual era o principal motivador para elas quererem vir a São Paulo. E a resposta foi a alimentação. Então, quem vem a turismo, quem vem a negócio, vem aqui para comer. Vem aqui porque a gente tem lugares maravilhosos como esse em que a gente está. E eu trago isso porque nessas conversas que a gente vem fazendo com o pessoal do Brás, com o pessoal da José Paulino, com o pessoal aqui da 25, acho que a gente tem um desafio enquanto cidade, enquanto prefeitura, de ampliar o tempo que o turista passa na cidade de São Paulo. Eu estava falando com o pessoal da Feira da Madrugada, Alessandro. Primeiro que é assustador para quem nunca se debruçou sobre o número, o tanto de gente que vem para São Paulo por conta da Feira da Madrugada. Só que essas pessoas não ficam 24 horas na cidade. São pessoas que se deslocam do país inteiro, que poderiam estar passeando, que poderiam estar consumindo, conhecendo nossos bares e restaurantes, mas pingam aqui, fazem o que tem que fazer e voltam. Porque tem medo com a questão da segurança, que a gente já está tratando aqui dela, mas também porque não são incentivadas a ficar. E aí tem um conceito, que é o do cross-marketing, que a gente quer trazer, que é o quê? A pessoa, ela pegou lá a passagem dela para a Feira da Madrugada, ela vem para um grande evento que vai acontecer, ela está aqui por conta de uma feira, a gente pode usar histórico, inteligência artificial, falar com quem atua na ponta, mas para ir direcionando a pessoa para outras coisas que estão acontecendo na cidade. Então, você vai estar ali na Zona Norte, deixa eu te contar quais são os bares mais bem ranqueados. Você vem para esse show, sabia que tem uma peça de teatro em promoção no dia seguinte? Na manhã seguinte, quando você está aqui, tá vindo para essa feira, a gente conseguiu promoção com esses restaurantes que valem a pena ser conhecidos. Então, é claro que isso não é coisa que a gente fala nesse tempinho curtinho que a gente tem, mas eu queria dizer que essa é uma das formas que a gente olha para a região central. Até quando a gente fala da virada cultural, que eu acho que exemplifica um pouco isso. No nosso entendimento, foi um erro a virada cultural da forma como foi feita esse ano. Para que existe a virada cultural? Para valorizar a região central, para que as pessoas circulem, conheçam, ocupam. Na hora que a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nada. Espalhar a virada cultural pela cidade de um único final de semana é competição de público. É a gente deixar de trazer as pessoas para cá. A gente também quer virada cultural na região norte, na região sul, na zona leste, mas em outros finais de semana. Até para que a gente possa manter esse calendário ativo. Quando a pessoa está aqui na região central, a gente quer garantir que ela vai fazer pelo menos umas 5 visitas. Que ela vai no teatro, que ela vai no museu, que ela vai parar no bar, que ela vai no restaurante. Então, acho que existe muito, quando eu falo não atrapalhar, com toda certeza, garantir que a logística, que a zeladoria, que o que é o arroz com feijão, água e sabão, que eu ouvi aqui, está acontecendo, mas também acho que a gente pode ir além. Com humildade, ouvindo quem atua na ponta, ter esse objetivo. Como é que a gente amplia o número de horas que o turista está aqui em São Paulo? Como é que a gente garante que esse circuito vai ser óbvio para ele? Que ele não vai conseguir resistir. Vai cumprir esse circuito, vai estar conhecendo, vai estar ocupando. E aí, vou parando por aqui, mas a gente também acha que a SP Negócios pode ter um outro tamanho do que tem hoje. É uma baita ideia, mas a gente tem dificuldade de ver qual é o impacto concreto da SP Negócios. A gente acha que São Paulo pode estar muito melhor colocada a nível mundial,
quando a gente pensa nesses roteiros gastronômicos. Então, tem muito também de ir para fora, se vender, lembrar que a gente é grande, e aí a gente fala na próxima pergunta. Existe uma frase que eu sou lá de Floripa, e aí todo mundo vai para Floripa por causa das lindas praias. Floripa é uma cidade maravilhosa, que tem um centro também dos mais bonitos. Agora, eu vou te falar uma coisa. Todo cidadão, ele tem o sonho de vir visitar São Paulo. Aí, quando a gente pega nas regiões de praia, principalmente quando eu era criança, naquela competição, vai para São Paulo, vai para o Rio tem as belas praias. Não, São Paulo é muito perigoso, é uma grande metrópole. Gente, vir para São Paulo é experimentar de tudo um pouco. É o bom sorriso, o paulistano ele abraça, o paulistano ele é receptivo. Nos bares e nos restaurantes é a delícia do bom atendimento pelo cidadão que nasceu em São Paulo, mas por todo aquele da região sul, centro-oeste, norte e nordeste, ou melhor, os estrangeiros que são abraçados pela empregabilidade e pela pujança dessa cidade. A candidata Marina também falou a respeito do turismo no centro de São Paulo e expressou as suas opiniões, e ela utilizou uma frase bastante emblemática, que eu vejo com muitos bons olhos a ideia também do governo estadual de trazer o centro administrativo para o centro de São Paulo. Vamos ouvir quais foram as propostas da candidata Marina. Bom, vocês têm aqui um distrito do turismo que foi aprovado, eu acho que isso tudo tem que ser continuado. E aí eu pergunto para vocês, o que são essas regras que atrapalham, entendeu? Porque, para mim, é isso, aqui tem tudo, né? A gente está no lugar mais lindo. Eu vim para cá, passei ali pela Igreja do Rosário, toda pichada. Assim, é triste, né? É muito triste. Eu fui até o centro da cidade, fui ali, a gente precisou gravar, era o que você tem saudade de São Paulo? E eu fui fazer o mesmo trajeto que eu fazia antes, que era, puxa, eu assistia a missa lá, lá dos beneditinos, ia comer lá o pastel de Belém na Matilde, está a Matilde fechada, está um negócio... Gente, não dá, esse lugar é lindo, então vamos fazer, vamos trazer tudo o que precisar. Eu vejo com muito bons olhos a ideia também do governo estadual de trazer o centro administrativo para cá. Vejo, é isso, qualquer coisa que venha, que gere, que traga recursos, que traga investimentos, é sempre bom, mas tem muita coisa aí, é só andar, que a gente vê, né? Um monte de prédio abandonado, então a gente precisa cuidar disso urgentemente. Uma coisa que me espanta em relação a isso, quando eu cheguei lá em Brasília, na Secretaria de Digitalização, nós éramos responsáveis pelas estatais e pelo patrimônio público da União. E a coisa, gente, que mais me chocou foi chegar lá e saber o seguinte, de quantas estatais o governo é acionista? Não tinha essa resposta. Demorou 1 ano para a gente descobrir que era acionista de 700 empresas. E a gente saiu sem conseguir levantar todos os terrenos e prédios públicos da União. Isso foi devastador para mim. E aqui em São Paulo é a mesma coisa. Eu quero que vocês façam a pergunta para o prefeito. Quais são os patrimônios da cidade de São Paulo? Duvido que saiba. Duvido. E falo mais, está tudo num galpão, ainda as escrituras do tempo do ronco, está lá tudo em papel, se tiver um incêndio, acabou. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, está aí, está tudo abandonado. Outra coisa, achar que tem espaço vazio, essas empresas, estava lá, todo mundo sendo indicado, esses terrenos estão ocupados, esses lugares estão sendo utilizados, e é nosso patrimônio. Então, é nosso direito saber. O primeiro ponto é transparência. A gente vai levantar tudo de fato que é da prefeitura. E tudo de fato que é da prefeitura está na hora de ser comercializado. E o mercado vai dizer qual que é o melhor uso. Não é o cara sentado atrás da mesa, o burocrata que vai escrever, não, aqui vai ter uma padaria, aqui vai ter um shopping, aqui, pet. Não é assim. É o mercado que vai determinar. O que a gente precisa é alienar esses bens para eles não serem invadidos, para não estarem com o risco que está aí, para não abrigar criminosos, muitas vezes. Então, para mim, esse é o ponto fundamental. A gente tem que, para atrair o turismo, a gente precisa revitalizar, e começa por isso, o bom uso dos espaços públicos. A gente vai falar de zeladoria também? Tá. Então, vou falar de zeladoria, que eu acho que isso é fundamental. A gente já falou de segurança, tolerância zero com crime, tá?
crime de rua e crime organizado. Tem uma coisa que eu não falei para vocês quando eu falei de segurança. Quando eu recebi o convite para ser prefeita da maior cidade do Brasil, eu não entrei nisso e disse assim, legal, vou fazer porque eu não tenho chance. Não, eu pensei o seguinte, como é que vai ser administrar essa cidade pelos próximos 4 anos? E vamos ser sinceros, o que é São Paulo? São Paulo hoje é uma Gotham City dominada por coringas por todos os lados. Então, eu já me vi muitas vezes num porta-mala de um carro. Eu sei muito bem o que a gente está enfrentando aqui na cidade. Isso é importante. Aqui na cidade a gente está enfrentando o crime organizado. Tá? A gente é dominada pela máfia dos transportes, a máfia do lixo, tudo isso. E sabe como é que a gente quebra isso? Com transparência. Todos vocês vão saber todos os prédios que a prefeitura tem. Vocês vão entender todos os índices de criminalidade. A gente vai deixar tudo transparente. Zeladoria, prefeito na mão. Você tira a foto, olha aqui o buraco. E o prestador de serviço tem que dizer em quanto tempo ele vai tampar. E, se não, tchau, prestador de serviço. E vai ter a pontuação dos bairros. E os bairros vão dizer, aqui não está, aqui não tem iluminação, aqui não está o lixo decente. E assim a gente consegue mandar embora. Tá? Não é porque é privado que é melhor. Aqui em São Paulo, a gente está cansado de ver o privado ser o pirata privado, que não deveria estar prestando serviço. E é um absurdo o nosso imposto estar indo para o bolso do crime organizado. Então, esse é o ponto. Como que a gente combate isso? Transparência. Com transparência, a gente resolve. Quando a gente olha essa pujança do centro, eu posso falar uma coisa. Eu estou morando em São Paulo há 4 anos. Eu acho que eu não conheço 10% de São Paulo e eu tenho o prazer de sair todo final de semana pelo metrô, pelas linhas férreas aqui de São Paulo. Primeiro, porque é um movimento único, é uma delícia. Existe uma cidade embaixo de São Paulo. E num determinado dia eu vou na República, ou eu vou na Sé, ou eu vou na 25 de março. Tem uma igreja que eu gosto muito de ir, que é a Igreja de São Bento, é visitar o Farol Santander. Ou seja, são os pontos de São Paulo unidos através do seu metrô. Aí me perguntaram, amigos meus lá de Santa Catarina, mas não é muito cheio? É claro que é, mas é muito organizado, é muito gostoso e é um movimento único. Então é um conselho, como a gente está falando de turismo, para que todo aquele que vier, deixe o seu carro no estacionamento, dê uma passeada aí pelos metrôs de São Paulo e é muito rápido. Pegue o mapinha e aí comece aí. Então dá de você sair de uma região, comer aí uma comidinha lá em Moema e ir correndo, já está escutando um sambinha no centro de São Paulo, fazendo as suas compras na 25 de março e, quem sabe, ver o pôr do sol lá no Farol Santander. Vamos ver quais foram as propostas do candidato Boulos a respeito do turismo no centro de São Paulo e uma das frases dele foi: aqui no centro de São Paulo nós temos coisas muito mais extraordinárias do que se imagina. Vamos escutar o candidato Guilherme Boulos. Olha, eu estava mais cedo agora, antes de vir para cá, lá na Alobras, Associação de Lojistas do Brás, conversando com eles. E a gente brincava, porque entrou nesse tema, e falou, São Paulo não tem as belezas naturais do Rio de Janeiro. São Paulo não tem as praias do Nordeste. São Paulo não tem o patrimônio ambiental da Amazônia. Agora, São Paulo tem um dos maiores potenciais de turismo econômico e comercial do planeta. Se você pensar o circuito de comércio popular, Brás, Santa Ifigênia, não é? 25 de março, Paris, ali você tem setores, desde moda, varejista e atacadista, você tem o setor fortíssimo, e aqui estamos, de bares e restaurantes, divertimento, cultural. Você tem o setor de eletrônicos. Ou seja, não é por acaso que vem gente do Brasil inteiro e da América do Sul inteira aqui fazer atividade comercial nessas regiões. O que falta? Falta projeto. Ele já existe, falta projeto. Você fala, como a prefeitura pode atuar para poder consolidar um circuito comercial, gastronômico, de turismo no centro de São Paulo? Criando a segurança, tanto para os empreendedores como para os consumidores, mantendo os espaços cuidados e criando o estímulo, a divulgação.
Eu saí, sei que o pessoal da Santa Ifigênia está aqui também, não é? Estou vendo o Núria ali atrás. Saí com eles com um compromisso que eu quero alinhar, já tinha falado isso na Santa Ifigênia, que era alinhar com a Univinco. O compromisso da gente marcar uma reunião com o ministro do Turismo e o presidente da Embratur, porque isso também não é um tema apenas de São Paulo. São Paulo é a porta do Brasil. A pessoa que venha dos Emirados Árabes para o Rio de Janeiro, ela vai descer no aeroporto de Guarulhos. Talvez fique 1 ou 2 dias aqui. A pessoa que vem de qualquer lugar para ir para o Nordeste, para Fernando de Noronha, ela vai descer no aeroporto de Guarulhos. Talvez fique 1 ou 2 dias aqui. Então, a gente tem condição de fazer da política nacional de turismo também São Paulo uma vitrine a partir do turismo econômico, comercial e do patrimônio histórico. Agora, complementaria pensando essa região aqui. Gente, cada região da cidade tem uma vocação. A vocação do centro é economia criativa, cultura, gastronomia, bares e restaurantes, setor de divertimento. Não só do centro de São Paulo, pegue os centros históricos de todas as grandes metrópoles do mundo. Nós podemos fazer, sem inventar a roda, com ideias simples, coisas incríveis. Vou dar um exemplo. Eu fui para Lisboa, eu viajei nesse último ano para várias cidades, dialogando com prefeitos, tive com a prefeita de Paris, tive com a secretária de Cultura de Lisboa, e tive em Xangai, conhecendo experiências e soluções inovadoras. Lisboa fez uma coisa tão simples, alguns de vocês devem conhecer, a Rua Rosa. O que eles fizeram? Pegaram uma rua normal, pintaram a rua de rosa. A prefeitura só fez isso, gastou com lata de tinta. Pintou a rua de rosa e fomentou e estimulou bares e restaurantes. Se tornou entre os 3 pontos turísticos principais de Portugal. Com pouco investimento, com criatividade, valorizando aquele território. Eu fui passar o fim de ano com a minha esposa e com as minhas filhas, passamos no Chile e depois fomos para Buenos Aires. Eu fui lá no Caminito, eu fiquei indignado. Falei, pô, é meia dúzia de sobrado pintado e vem gente do mundo inteiro ver. Aqui no centro de São Paulo nós temos coisas muito mais extraordinárias. Se a gente valorizar, souber vender isso do ponto de vista do turismo, valorizar esses espaços, dá para fazer daqui um polo incrível. E eu complementaria com uma outra questão, que é o seguinte. À noite, falar em divertimento, bares e restaurantes, não dá para terminar 10, 11 horas da noite. Então, uma das propostas que nós estamos apresentando, lógico, isso não dá para ser nas zonas de moradia do centro. Pega o Triângulo Histórico, por exemplo. Ali o circuito entre Patriarca, São Bento e Sé. No Triângulo Histórico, a gente criar ali a região 24 horas. Ali, o centro, naquele triângulo não vale a lei do PSIL, ali funciona 24 horas, com sistema de transporte específico, com policiamento garantido, e você garante o setor de divertimentos, de bares e restaurantes com pujança e sendo revalorizado no centro. Sabe, Fábio e Alessandro, quando eu conheci o Álvaro Aoas e o Cairê lá no Bar Brahma, eles abriram as portas de São Paulo para a Rede Vivax de televisão, eu tive a honra de ser recebido por vocês, eu tive a honra de ver o carinho e o amor que vocês têm pela pujança do centro de São Paulo. E nesse tema de grande relevância, eu queria que vocês falassem um pouquinho, o olho dos dois, olha o sorriso, olha o brilho, o porquê de tudo isso. Gente, é lindo demais. Gostaria que vocês falassem a respeito das propostas dos candidatos. A gente aqui sabe que o Procentro é altamente isento no que se refere à opinião e está aí abraçando as propostas e torcendo para que se tenha uma eleição muito tranquila e o mais democrática possível. Gostaria da opinião de vocês. Eu acho que eu tenho que ser justo com alguns dos diretores do Procentro que, em relação ao turismo, você pode ir comer o Bauru do Ponto Chique, que tem 102, está indo para 103 anos, ao mesmo tempo que você tem a Galeria do Rock, ao mesmo tempo que você tem o Shopping Light, você tem muitos dos nossos associados e nossos diretores são
relacionados ao turismo. E uma cidade que é boa para o turista, ela é uma cidade boa para o morador. Então, a gente acredita que uma cidade que recebe bem e que consegue agradar ao turista, ela agrada também ao morador, ao trabalhador e a todos da cidade. Então, por isso que a gente acredita no tema tão importante e por isso que as propostas dos candidatos é tão relevante para nós. Sabe uma das coisas, vou cortar, que ele falou da Galeria do Rock, é super curioso. Um dos locais que a minha esposa separou para conhecer aqui em São Paulo foi a Galeria do Rock. E a maioria dos restaurantes que ela separou para que a gente viesse a conhecer são no centro de São Paulo. Então, quando a gente fala do Terraço Itália, quando a gente fala do Copan, quando a gente fala do Bar Brahma, 25 de março, o Bar do Léo, que fica lá na Santa Efigênia. O Esther, do Olivier Anquier. Do Olivier. Então, gente, é muito gostoso. E sabe uma coisa que eu fiquei abismado? Depois senti vergonha. Eu saí da Galeria do Rock com a minha esposa e eu disse, vamos pegar o Uber para ir no Bar Brahma. É do lado! É do lado! Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito desse amor pelo centro. Não, tem muitas coisas inusitadas, muitas coisas novas, muitas coisas que têm 100 anos. Você tem aí Bar do Cofre, você tem também o bar embaixo do Teatro Municipal, que é o Bar dos Arcos. Então você tem coisas inusitadas, além do Sampa Sky também, que você pode ter uma vista panorâmica da cidade. O centro tem, para o turista, você pode passar aí uma semana tranquilamente que você vai ter lugares novos para ir. Como coloquei, não preciso nem falar mais do potencial do centro de São Paulo. Não é o potencial, já é uma coisa instalada. A ideia aqui é que, através da opinião dos candidatos, do próximo prefeito que virá nessa gestão, a gente consiga continuar esse processo de cooperação e pensar, logicamente, sistemicamente, a integração da questão de pontos turísticos, preparando o empresário, preparando o empregado, preparando um roteiro turístico, pensar a questão de zeladoria, a questão de mobilidade, do transporte e a questão da segurança. Esse caldo aqui potencializa muito o turismo do centro de São Paulo. E todos ganham. Como o Fábio colocou, o empreendedor ganha, o morador ganha e a cidade ganha. Sabe uma coisa que é curiosa? Eu sou muito católico e uma das referências que se tem no centro de São Paulo são os brunches que tem nas igrejas. Verdade. Então, gente, São Paulo, ela oferece de tudo um pouco para que se possa viver realmente momentos únicos, momentos altamente aprazíveis. Eu escutava isso do Olivier numa das conversas que se tinha lá nos nossos encontros, quando a gente não está só falando a respeito de política e de democracia, mas quando vocês estão confraternizando. E sabe o que é gostoso? Como que um francês se apaixonou tanto pelo centro? Vocês que convivem mais com o Olivier, gostaria que falassem um pouquinho a respeito disso. Bom, ele primeiro veio morar no centro, né? Adquiriu uma cobertura no edifício Esther, e aí agora fez o restaurante dele, e agora ele continua investindo no centro, vai fazer um segundo restaurante e, além da padaria, que é o Mundo Pão, vai inaugurar tudo ali na Avenida São Luís, com a Ipiranga. Então, ele é quase um embaixador do centro para a gente, porque ele realmente defende o centro e ele vive no centro, e ele trabalha no centro e investe no centro. Que delícia. Então, vive no centro, investe no centro, briga pelo centro e constrói junto com os empresários questões para discutir com o poder público, com entidades de classe, para a melhoria do centro de São Paulo. E sabe por que eu fiz esse comentário do Olivier? É pela minha fala de sempre, que São Paulo abraça todo mundo. E isso é uma delícia. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já já nós iremos retornar com muito mais a respeito desse momento democrático protagonizado pelo Procentro nos palcos do Bar Brahma e transmitido ao vivo aqui pela Rede Vivax de televisão, sobre a opinião, sobre as propostas de todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo acerca de temas tão relevantes. No próximo intervalo, o tema será assistência social e Cracolândia. É que a gente... Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual,
Pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, eu sou o Padre Mário José e trago aqui para você uma mensagem. Viva a vida com força, fé e coragem. No dia a dia, nós não podemos viver na fraqueza, na tristeza, na angústia, mas você precisa ter força, seu coração, para viver intensamente cada momento. Você precisa ter fé, a fé move montanhas. Você é uma pessoa de fé? Você acredita em Deus, você acredita em você mesmo, você acredita nas pessoas e no amor, é esta fé que move a nossa vida. E coragem, não seja medroso. Nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Por isso, viva a vida com força, com fé e com coragem, e você vai ser uma pessoa feliz. Estamos de volta com esse momento a respeito das eleições que estão chegando, já são aí daqui a alguns dias, é agora no próximo domingo. E é claro que tem muito eleitor que ainda está indeciso no que se refere à questão de em quem vou votar. Então, um dos objetivos desse programa que iniciou hoje, e ele vai se estender até amanhã, é que você possa, através das opiniões a respeito dos temas e das propostas dos candidatos, poder formalizar o seu voto. Agora, é claro, quando nós falamos, e no primeiro bloco foi o turismo, e não por nada em especial, nesse segundo nós vamos falar daquela ferida que tanto tem massacrado o centro de São Paulo, que é o fato da Cracolândia. Muito se fala a respeito do perigo que é viver no centro de São Paulo, em virtude da Cracolândia, e aí as opiniões elas são as mais diversas possíveis, e é claro que nós queremos ver, sim, a respeito desse tema de grande relevância, quais são as propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E quando a gente fala de Cracolândia, a gente fala também de assistência social, porque, afinal de contas, atrás de cada um daqueles que ali vivem naquelas condições, nós precisamos sempre pensar no ser humano único e a gente quer ver qual vai ser a opinião de cada um dos candidatos. Eu gostaria de vocês que vivenciaram esse momento tão democrático lá nos palcos do Bar Brahma, nesse movimento do Procentro, pudessem externar a opinião daquilo que vocês ouviram dos candidatos, mas, acima de tudo, vocês como empresários, o que vocês esperam para esse tema de grande relevância? A assistência social sempre foi muito importante para o Procentro, porque ao você colocar os equipamentos da assistência sociais em locais inadequados, como acontecia na Praça da Sé, por exemplo, onde você tem a Catedral da Sé, o brunch e tudo que você poderia estar gerando de receita para a cidade, você estava ali fazendo o atendimento social num local inapropriado e indigno para as pessoas. Então, nós sempre tentamos trabalhar, nós trabalhamos para que a assistência social fosse feita em locais adequados para dar dignidade para todo mundo, para as pessoas que estão ali naquela situação e também para os empresários e para os moradores que convivem ali na região. E por isso é um tema tão importante para questionar os candidatos e qual é a visão deles em relação a isso. Por isso colocamos esse tema que é delicado a respeito dos moradores em situação de rua, dos adictos, né, e de toda essa temática. Essa questão ela é bem complexa, né? Mas eu acredito que ela vem, de uma certa forma, através da intervenção no Procentro, universidade de classe, ela vem, de uma certa forma, começando a ser tratada de uma forma mais assertiva. Porque nós estamos falando aí de tráfico, né? Nós estamos falando de segurança aqui nós estamos falando de polícia civil e outras coisas mais, investigação. Nós estamos falando de pessoas que perderam o seu emprego, que às vezes estão lá na Cracolândia porque não têm renda, né? Nós estamos falando de pessoas que têm uma questão do vício,
que é outro tipo de tratamento. Nós estamos falando de questões de habitação, pessoas que saíram de sua casa, que brigaram com a sua família, não tem para onde ir. Então é uma questão que sistemicamente precisa ser pensada, envolvendo desde a União ao governo estadual, como ao governo municipal, e nós precisamos cada vez mais que todos os munícipes e entidades de classe participem de uma forma propositiva para solucionar essa questão. Todas as opiniões, elas são muito bem-vindas. Como que um cidadão que mora no centro de São Paulo, ele pode ter o contato do Procentro para que ele possa chegar mais próximo, viver essa associação, viver junto com vocês, para que ele também consiga, através da sua opinião, ajudar no crescimento do centro de São Paulo? Hoje a gente tem como canal principal o Instagram, que é @ProcentroSP, onde ali a gente recebe todas as demandas, também podem se associar. A gente tem algumas restrições ali para se associar ao Procentro, e também tem outras entidades e outros locais onde é possível que o cidadão participe, como Consegue, como outras associações também, que eles podem ajudar e contribuir. O que a gente precisa é, quanto mais mãos e mais braços tiverem para ajudar a solucionar esses temas delicados, é mais importante. Fábio, o cidadão ele pode dizer, poxa, mas eu me mudei agora para o centro de São Paulo, já vou, será que eu vou ser aceito? E nós temos o exemplo aqui do Alessandro, que só está há 5 anos e já é altamente proativo. Queria que tu falasses a respeito desse abraçar que o Procentro te deu e dessa experiência que é independente de estar há pouco tempo, mas de ser bastante atuante. Quando eu cheguei no centro de São Paulo, eu mapeei quem eram as pessoas que faziam acontecer no centro de São Paulo. E eu procurei essas pessoas para me apresentar o espaço, enfim. E mais do que me apresentar, eles me acolheram de uma forma muito assertiva, né? Pela minha experiência, pela minha vivência em políticas públicas, enfim. Eles me convidaram a participar da montagem da associação e a gente começou esse movimento. Então, a minha dica a você, morador, empreendedor, que está chegando agora, ou que já é antigo, venha para o Procentro, se associe. É uma entidade sem fins lucrativos, totalmente apartidária, que pensa única e exclusivamente o benefício do centro de São Paulo, o seu benefício morador, o seu benefício empreendedor, mas também pensando sistemicamente na cidade, porque mexer uma peça aqui, mexe num processo como um todo. E olha que delícia, a respeito dessa questão acerca da Cracolândia, e aqui vamos dar um enfoque muito forte, até pela fala de vocês da assistência social, vamos ver qual foi a opinião do candidato Ricardo Nunes. Ele tem uma frase muito emblemática no decurso das propostas dele, que ele pede para que se faça uma comparação a respeito da diferença do ano de 2015 para cá e a respeito da diminuição que se está fazendo a respeito desses problemas em virtude de um trabalho conjunto feito entre a Prefeitura de São Paulo com o Governo do Estado. Vamos ouvir as propostas do candidato Ricardo Nunes. Vamos lá. Orçamento da Ciência Social 2023. 2 bilhões e 300 milhões. Quanto que nós recebemos do governo federal? 40 milhões. Eu vou repetir. Orçamento da Ciência Social em 2023. 2 bilhões e 300 milhões. Recebemos do governo federal 40 milhões. Bom, por que eu estou falando isso? Depois, vai ter saúde também? Não. Não? Tá. O que a gente precisa ter? A questão da ciência social, de fundamental importância, mas se o foco é mais especificamente sobre a Cracolândia, vamos falar. Quantas pessoas tinham na Cracolândia ali em 2015, 2016? Alguém sabe? 4 mil. Quantos tem hoje? Em torno de 1.000. É muito? É muito. 1.000 pessoas que estão ali naquela situação de dependência química, usando o crack, gerando transtorno para as pessoas, deixando todo mundo com o coração amargurado de ver aquela pessoa naquela situação, é muito difícil. Mas hoje, em parceria com o governo do Estado, com o Tarcísio, nós temos 2.500 pessoas em tratamento. Nos CAPs, nas comunidades terapêuticas, nos CIATs, no Centro de Tratamento Prolongado. E a gente continua com toda a nossa equipe, fazendo ali as ações para convencimento para essas pessoas se tratarem. Né? Aí não é nem uma questão de assistência social, é uma questão de saúde. Né? Acabam se
interrelacionando. Agora, qual que é o nosso grande problema hoje? Nosso grande problema hoje, fora essa questão daquelas pessoas que têm a resistência, Craco resiste, essa coisa toda, né? Fora essa decisão do STF sobre drogas, porque isso, mais do que no efeito prático lá, é uma questão que acaba colocando para a sociedade um sentimento de que está tudo bem, e isso é algo normal, né? Respeito se alguém tiver posição contrária, mas eu acho um verdadeiro absurdo o STF querer legislar, querer ser deputado, querer colocar decisões que acabam prejudicando toda uma sociedade, toda uma comunidade. Então, essa questão, a gente precisa continuar tratando ela com muita seriedade. Agora, tem gente que fala aqui uma série de coisas mirabolantes, né? O que tem, na prática, é isso. A gente foi fazendo um investimento gigantesco de equipes de saúde, assistência social, de abordagem para convencer para tratamento. A Polícia Civil, Militar e a GCM fazendo prisão de traficantes. Já foram presos centenas e centenas de traficantes. Centenas de traficantes. E continuar com essas ações. Qual que é o nosso problema hoje? Essas em torno de 1.000 pessoas que estão lá, e eu faço questão, eu pedi para a minha equipe, a gente tem um site que a gente publica todo dia a contagem. A gente conta todo dia. Porque a gente precisa ter transparência nas questões, né? Hoje, essas 1.000, uma pesquisa da Unifesp nos traz um dado que vocês vão compreender qual que é a nossa dificuldade hoje em resolver o problema mais rápido. Primeiro, que eu e o Tarcísio colocamos isso como algo de meta. Nós vamos resolver um problema de 30 anos. Vai resolver em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2? Não dá para dizer em quanto tempo, mas dá para dizer que a gente, todo dia, a gente está trabalhando para fazer o enfrentamento dessa situação. A pesquisa da Unifesp nos diz o seguinte, que 57% daquelas pessoas elas estão lá há mais de 5 anos. 39% há mais de 10 anos. Gente, quem está usando crack há 5, 7, 10, 12, 14, 15 anos, é lógico que você tem uma dificuldade maior de fazer o convencimento para essa pessoa ir para o tratamento. Se fala muito da questão da internação compulsória. A lei federal é muito clara. A internação compulsória é quando o médico ele atesta, vai para o juiz confirma. Eu já falei 1 milhão de vezes para o judiciário que eu sou a favor da internação compulsória, mas não é uma decisão do prefeito, não é uma decisão do governador, não é uma decisão do secretário, não é uma definição de nenhum de nós que estamos aqui. Isso é uma definição do médico a ser comprovado e homologado pelo juiz. Aí tem os outros métodos de tratamento que você tem e nós estamos utilizando. Chamar a família, procurar fazer o convencimento para fazer a internação involuntária e fazer a internação onde a pessoa decida se internar. Todo dia, tem várias e várias pessoas que estão sendo internadas. Nós estamos tendo um problema agora. A gente como a gente tem muita oferta de tratamento, custa uma fortuna. Vocês sabem quanto custa um cara desse no nosso centro de tratamento prolongado? 8 mil por mês. Eu fico vendo a Nalva, que trabalha na minha casa, chega às 7 horas da manhã, vai embora às 4, que lava, que passa, não sei o que, ganha 3. Mas é algo que a gente tem que fazer, né? Esse investimento para ajudar a salvar. É um ser humano, é uma pessoa que infelizmente caiu numa situação de droga, a gente precisa ali estender a mão e procurar salvá-la. Mas o que eu queria compartilhar é que está vindo gente de outros municípios, de outros estados, para buscar o tratamento aqui. Mas a gente vai continuar trabalhando, se esforçando, todo dia, para poder ofertar o tratamento. Hoje não tem mais aquelas tendas. Lembra que parecia uma feira? Põe no Google aí depois, Cracolândia 2015. Era uma feira com aquelas tendas. Não tem mais feira, a gente tá ruim a situação. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas que a gente melhorou e vamos continuar melhorando, haja visto a Praça Princesa Isabel, né? A gente vai continuar fazendo as ações necessárias. Democracia é uma delícia, né? E a gente tem que construir a respeito de opiniões, e quanto mais opiniões, mais a gente cresce, mais a gente consegue olhar e pensar cada um dos problemas para que se alcance realmente as soluções. Mas é claro que o cidadão tem que participar, por isso venha para o Procentro, vamos viver o centro de São Paulo. Vamos ouvir a opinião da candidata Marina, que falou de uma forma muito emblemática a respeito do policiamento e a respeito das rondas. Muito bem.
Cracolândia. Vamos separar as coisas. Uma parte da Cracolândia é segurança. Gente, é o crime organizado, que a gente tolera negociando embaixo dos nossos olhos. E não é só aqui. Em todas as Cracolândias espalhadas pela nossa cidade, nós sabemos muito bem disso. Então, isso, para mim, é intolerável. E aí tem a ver com a segurança. E, de novo, o número de homens que temos hoje nas ruas, incluindo os policiais militares que estão na cidade de São Paulo, incluindo o aumento dos policiais militares que estão vindo para a cidade de São Paulo, é insuficiente. E não adianta aumentar em 1.000, não. A gente tem que aumentar em 7.000 homens, pelo menos. Pela Constituição, a gente pode chegar até a 20.000. Estou falando em ir para 14. Deveria ser mais, mas a gente começa dobrando. Porque precisa. Então, o primeiro ponto é segurança e ter homem na rua. Isso faz a diferença. É claro, se tivesse policial fazendo ronda ali na Igreja do Rosário, não estaria pichada, concorda? Então, assim, isso inibe. E outra coisa, a Polícia Militar hoje, ela só atende a chamado. Não vamos nos enganar, não dá tempo de fazer outra coisa. Né? É só apagar incêndio. A gente precisa dos homens da polícia comunitária, rondando a cidade, rondando a cidade, rondando. Né? Então, isso é fundamental. Então, um ponto é segurança, tolerância zero, câmeras, a mesma coisa. Hoje, com a tecnologia que você tem reconhecimento facial. E eu vejo de muito bom grado, porque eu acho que o governador tem essa mesma política. Então, acho que estamos ajustados. Aí a gente vai falar dos usuários. Na questão dos usuários, a gente tem 3 questões aí envolvidas. Segundo o Derrit, na última entrevista que eu acompanhei, e eu adoro acompanhar as entrevistas do Derrit, dado que esse é um tema primordial para mim, ele fala que 60% do fluxo, que eles agora estão monitorando, são de pessoas procuradas ou com passagem pela polícia. Me desculpa, mas estamos falando de um problema de segurança grave. Outro ponto também, 60%, segundo eles, são pessoas que já são usuários há 5, 10 anos. São pessoas que não respondem mais por si. Eu sou favorável à internação compulsória. O prefeito faz isso na canetada? Não, mas vamos conversar com a comunidade médica para ser feito. Aí você tem toda a questão também de assistência social, que são as pessoas que estão ali há menos tempo e que elas precisam de toda a ajuda possível. E os casos, todos os casos são individuais, é óbvio que são individuais, cada um tem uma história de vida, né, tem uma... Enfim, não está ali por acaso e a gente precisa ajudar. Agora, uma outra coisa que é relevante, a calçada é pública, não é privada. Ninguém tem direito de montar uma barraca no meio da calçada, ou deitar e impedir o acesso das pessoas. E isso, gente, não é ruindade, muito pelo contrário. Isso é uma certeza de que essa pessoa que está na situação tem tudo menos de dignidade. Para isso, existem os lugares apropriados. Existem todos os abrigos da prefeitura. Né? Você tem aí uma série para onde essas pessoas têm que ser encaminhadas. Rua não é lugar. Não é lugar. Né? Então, isso é fundamental. E isso funcionou. As cidades que resolveram isso, por exemplo, lá mesmo em Joinville, lá também tinha um centro degradado. É óbvio que não é igual aqui, óbvio. Mas você pega as fotos do antes e depois. Antes... tinha um monte de coisa feia, tudo pichado, teoria das janelas quebradas, tudo estragado. O que eles fizeram? Zeladoria forte, limparam tudo, pintaram tudo, refizeram todas as calçadas, colocaram playground em cada esquina. Coisa mais linda. O centro da cidade é só pega lá antes e depois. Não tem que ir muito longe, eu posso copiar de um gestor nosso, que eu grudei nele uma semana, assim que eu recebi o convite, para ver tudo que ele tinha feito. E a questão lá do pessoal dele todo, que trata... Hoje, São Paulo, a gente tem um problema grave de moradores de rua, vocês sentem isso como ninguém, mas os números são assim, da prefeitura é 30 mil, do CAD único é mais de 70 mil, não sei onde é que a gente está exatamente, mas a gente sabe que é um problema grave, era 5 mil. Tá? Então, assim, um dos problemas é essa Gotham City que a gente virou e essa queda da economia que a gente virou. Mas tem um ponto importante que a gente precisa levar isso, inclusive para as organizações sociais. Entendeu? Se você quer dar comida, você tem que fazer num espaço específico, dá dentro da igreja, ou distribui nos pontos específicos da prefeitura. Não pode ser na rua. Entendeu? Não pode ser na rua. A rua é um espaço público. Não pode ser privatizado por ninguém que vai lá e vai virar ali, vai fazer daquilo ali a sua casa. É assim que eu vejo.
Quando a gente comenta e vê a necessidade, é claro que cuidar da cidade é cuidar da segurança também, uma coisa reflete na outra, principalmente quando por trás da Cracolândia existe sim muita criminalidade, e a criminalidade ela tem que ser punida com a força da justiça. Claro que isso a gente deixa aqueles que têm o dever de julgar para que possam fazer a sua respectiva função. Os entes públicos eles têm que cuidar da cidade, fazendo com que a segurança ela caminhe de mãos dadas com o crescimento e com todas as políticas assistenciais. Nós vamos ver agora qual foi a opinião do candidato Guilherme Boulos, que falou a respeito do espalhar da Cracolândia. Primeiro, nós temos que partir de um fato de que a Cracolândia é um problema complexo. O discurso mais bonito e demagógico que vier dizendo vou acabar, eu me lembro, e aqui, lógico, respeitando as preferências de cada um, quando Dória ganhou a eleição para prefeito, o discurso dele era eu vou acabar com a Cracolândia em 1 mês. Não sei se vocês se lembram. Disse isso na televisão, disse isso em debate. Fazem 8 anos. E só piorou. Porque a lógica de acabar com a Cracolândia que ele jogava era o seguinte: na cabeça dele, a Cracolândia era as pessoas reunidas. Então, se você dispersasse as pessoas, acabou a Cracolândia. O que aconteceu na prática foi o inverso. A Cracolândia se espalhou pelo centro inteiro. Nós temos hoje pontos de uso de droga, das chamadas cenas de uso, mais de 150 pontos espalhados pela cidade. Vai em Santana, tem. Vai na Barra Funda, tem. Vai lá no Campo Limpo, onde eu moro, tem. Está espalhado. A Cracolândia só se espalhou. A insegurança se espalhou pelo centro. Perguntem para os comerciantes da Santa Ifigênia. Perguntem para os moradores da Luz. Não resolveu. Então, eu sugiro a vocês que desconfiem de qualquer discurso fácil, de bala de prata, dizendo que vai resolver com uma ação, com um grito ou com um tiro. Porque a história nos mostrou que não é assim. Eu tive a oportunidade de fazer minha formação acadêmica, eu fiz meu mestrado em psiquiatria, estudei dependência química, estudei sobre o tema. Isso me faz crer que a solução para a Cracolândia passa por 3 ações combinadas. Primeira, uma atuação forte de saúde mental. Alguém que está viciado, ainda mais em crack, essa pessoa não vai até o CAPS, pegar uma senha, marcar uma consulta, voltar dali a 3 meses, esqueçam. Por isso nós estamos desenvolvendo um projeto chamado CAPS Móvel, que é criar consultórios de rua na região da Cracolândia, com abordagem ativa de psiquiatras, assistentes sociais, profissionais da saúde mental, para levar as pessoas até o tratamento. As pessoas não vão até o tratamento tem que ir até as pessoas. Ah, mas é difícil, muita gente não topa, é verdade. Eu tive em Bogotá há 2 meses no encontro da ONU de Segurança Pública, estava o ministro da Defesa da Colômbia e o secretário de Segurança de Bogotá. Bogotá tinha uma Cracolândia terrível como a nossa. Hoje a situação lá é residual. Aí eles me falaram dos consultórios de rua. Eu falei, tá bom, mas isso só não resolve, as pessoas não vão. Eles me contaram da experiência deles. Eles falaram, é verdade, a gente montou um consultório de rua e teve pouca adesão. Aí nós percebemos e fizemos o seguinte, do lado da tenda do consultório de rua, nós montamos uma outra tenda escrito dentista. A fila virou o quarteirão. Até porque o crack estraga o dente das pessoas. E as pessoas mais pobres têm dificuldade de ter tratamento odontológico no Brasil. Quando as pessoas iam fazer o tratamento odontológico, ali mais de 80% na abordagem feita depois deste acolhimento inicial, toparam ir para o tratamento de droga. Ou seja, existem caminhos, basta olhar onde deu certo. Esse é um caminho. Segunda coisa, nós precisamos atuar na segurança. Mas, para não enxugar gelo, a atuação na segurança tem que ser, sobretudo, com inteligência. Lógico que tem que ter GCM, lógico que tem que ter sistema de câmera de monitoramento, mas enquanto a gente não desbaratar o fluxo que faz a droga chegar lá, vai ser difícil resolver o problema. Desbaratar onde estão os laboratórios clandestinos de produção de crack, onde estão os pontos de armazenamento na região da Cracolândia. Isso é papel da Polícia Civil, é papel de inteligência, e tem que ser feito.
E a prefeitura tem que ajudar no que for possível. E o terceiro, que tem a ver com assistência, é entender que ali também precisa de uma intervenção social. É uma intervenção de segurança? Sim. É uma intervenção de saúde pública? Sim. Mas é também uma intervenção social. Mais da metade dos 1.200, mais ou menos, que estão hoje no fluxo da Cracolândia, são pessoas egressas do sistema prisional. Ex-detentos, foi solto, o cara não consegue emprego porque está lá carimbado na testa dele, o cara perdeu o vínculo com a família, se joga no crack, daí é ladeira abaixo. Nós temos que quebrar esse ciclo com uma intervenção social que passa por moradia, né, garantindo locação social, acolhimento humanizado e por geração de emprego. Termino com isso. Nós podemos, problema da zeladoria, por exemplo, eu falei num choque de zeladoria. Tratou as pessoas, acolheu, bota no Operação Trabalho para ajudar na zeladoria da cidade, dá uma renda, faz um convênio com a empresa da construção civil para poder botar e fazer qualificação para a construção, que hoje está precisando de gente. Ou seja, você consegue gerar uma renda e quebrar o ciclo vicioso que mantém a Cracolândia viva e se retroalimentando ano a ano. Sabe, Alessandro e Fábio, esse tema, ele realmente é aquela ferida, né? Afinal de contas, ninguém quer ver qualquer cidadão, qualquer irmão nosso, numa situação de tanta vulnerabilidade. Muitos desses cidadãos que estão vivendo dessa vida, vamos botar assim, nessa subvida, desse modo, muitas das vezes, se eles tiverem um sorriso e um abraço, eles vão conseguir, através de iniciativas públicas, de repente, ter novos recomeços. É claro, a gente não quer nada de criminalidade, a gente não quer impulsionar nada acerca desse respectivo tema, mas a gente quer que, independente da situação de vida que você esteja vivendo, você possa contar com as políticas públicas de São Paulo e, é claro, contar com o crescimento do centro de São Paulo e que todos possam conviver da maneira mais harmoniosa possível. A respeito desse tema, nós temos um dos candidatos, que ele é um empresário, ele se manifestou, e uma das frases mais emblemáticas do Pablo Marçal foi: nós precisamos potencializar as ONGs para que haja locais, para que se possam ir também e também fazer uma potencialização da igreja. Então, ou seja, uma união das entidades para que se possa resolver o tema Cracolândia. Vamos ouvir as propostas do candidato Pablo Marçal. Potencializar as ONGs que já existem, como eu disse, vou repetir, governo não dá conta de resolver tudo. Não dá conta. Mas ele pode apoiar tudo. Lembra sempre disso. Eu sobrevoei no domingo os 44 quilômetros do Rodoanel que está parado, Rodoanel Norte. E me entristeceu tanto ver 44 quilômetros de uma conexão que pode desafogar o trânsito completamente e ali vi grandes oportunidades para resolver esse problema da Cracolândia. Olha para você ver por quê. Ali é uma área onde a gente precisa dar uma atenção e criar ali grandes galpões, grandes sítios, vou chamar de sítio, de recuperação de gente. Eu tenho fazenda em Itu e próximo à minha fazenda tem um centro de recuperação de dependente químico. E todas as vezes que eu vejo esses centros de recuperação, a maioria deles são bancados por igrejas. E nós precisamos de ter mais entidades, não só igrejas. Eu vejo que tem gente pegando no pé que não quer que a igreja entre nisso. Amigo, se não dá conta de resolver, tem que entrar todo mundo. E ali naquela região norte, onde está parado o progresso, a grande ideia é a gente criar centros ali para levar pessoas para lá. Agora, na cidade, para mim é uma falta de humanidade a gente andar numa calçada e ter uma pessoa deitada lá. Então, assim, a pessoa ela já não está na condição psíquica, nem na faculdade mental dela, de definir o que é melhor para ela. Nós somos a maioria, nós não podemos aceitar. Nós estamos perdendo a nossa humanidade quando a gente passa com os nossos sapatos italianos a 30 centímetros da cabeça de um ser humano que está deitado na rua. Marçal, nós vamos proibir na rua, eu sou jurista também. A Constituição Federal é clara, todo mundo tem o direito de ir e vir. Mas a pessoa não pode tomar o espaço da calçada e morrer à míngua na nossa frente. Nós somos seres humanos, não faz sentido a gente admitir isso. A gente não quer que a pessoa pense como a gente não pode deixar isso acontecer. Isso me racha no meio, meu coração fica dilacerado de ver essas pessoas na rua. Elas não respondem por elas mais.
Nem os familiares querem de volta. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos amar tanto essas pessoas a ponto de falar, vocês precisam de ajuda e nós precisamos conduzir vocês para a recuperação. Para recuperar uma pessoa, leva-se de 6 meses a 2 anos. E a coisa que mais recupera uma pessoa chama colocar ela para sonhar de volta. Como que faz alguém sonhar? Dando um trabalho para ela. Maior direito social que eu já vi em todos os tempos. Não é você dar algo na mão da pessoa, você dá a oportunidade dela mostrar que ela é boa. A oportunidade dela se ocupar, a oportunidade dela falar, tem como. E aqui está o segredo. Quem coordena nosso plano de governo é um cara que tem uma ONG e já recuperou 3.500 pessoas da rua. Ou seja, nós sabemos como é que faz isso. Eu estou numa vontade, eu sei que isso vai parecer eleitoreiro, mas isso eu tenho que assumir, eu vou fazer. Eu vou passar 24 horas na rua igual um mendigo e eu quero sentir a dor que essas pessoas sentem, porque depois que eu senti isso aí, de fora passando com o nosso sapato caro, o sapato perto da cabeça deles é um tipo de sentimento. Passar um dia inteiro na rua, você vai ver. Eu quero fazer isso. Alguém fala, para que você vai fazer isso? Se até o Filho de Deus veio aqui na terra e passou por nós, por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode sentir a dor dessas pessoas? Elas não respondem por elas mesmas, a gente precisa ajudar elas. Por favor, crie essa consciência para a gente resolver esse problema. Nenhum político deu conta e nenhum político vai dar. Nós precisamos fazer isso junto. Isso tem que ser uma compulsão social por essas pessoas. Nós precisamos de guardar essas pessoas do mal. Elas estão jogadas na rua e a gente acostumou com isso. Assim como todo mundo aqui acostumou com o cheiro do Tietê. Esse negócio arruma em 1 ano, gente. 1 ano dá para resolver isso. Esses caras estão limpando isso aí desde 1990. Isso é mentira, gastaram bilhões. Eles não nos respeitam. Aí você fala, é o prefeito? É todo mundo, é o governo do estado, é a Sabesp, é todo mundo. Precisamos cortar o tanto de dejeto e de esgoto que cai dentro do rio. Tem 1.000 quilômetros esse rio, por que ele não presta só dentro de São Paulo? Porque vocês acostumaram. Vocês acostumaram a andar perto de gente, dormindo na rua, vocês acostumaram com a caatinga do Tietê, vocês acostumaram com os bandidos dominando a gente. Vocês acostumaram. Mas você está bravo com nós? Sim! Se não tiver uma revolta de vocês, vai fingir que o próximo prefeito vai resolver. Prefeito não resolve nada. Se não tiver um povo indignado para mudar tudo, não tem como fazer. Eu fico imaginando, vocês me dando a chance para ser o zelador e vocês continuarem desse jeito. Desculpa falar isso, a franqueza. Eu sei que vocês querem os negócios de vocês prosperando, as galerias de vocês prosperando, mas a gente tem que voltar a ser humano. Nós temos que voltar para as coisas básicas. Eu quero falar isso, vocês nunca mais vão esquecer, se eu virar prefeito ou não. A qualidade da água do rio representa o caráter de quem lidera essa cidade. Que isso seja repetido em alto e bom som. Enquanto tiver gente morando na rua, acabou os humanos aqui nesse lugar. Já chega. Eu tenho uma indignação pessoal com isso, tem nada a ver com eleição, tem nada a ver com disputa de prefeitura. Eu quero de verdade ver essa potência aqui amando gente. Quando nós estamos falando dessa relevância do olhar para esse problema, que infelizmente é um problema que já é vivenciado há décadas, que se potencializou nos últimos 5 anos e que muito se fala de uma forma negativa sobre São Paulo em todo o noticiário brasileiro e mundial. Sabe o que eu acho engraçado? As pessoas elas costumam divulgar muito ruim, mas elas não divulgam o bom. O centro de São Paulo pulsa, independente da Cracolândia. É muito gostoso viver a vida do centro. Então, por mais que exista sim a Cracolândia, não tenha medo, claro, tome os cuidados, mas venha viver aquele que estão entre os melhores locais do Brasil e do mundo para se visitar, que eles estão no centro de São Paulo. A candidata Tabata também se manifestou e fez as suas propostas nos palcos do Brahma, nesse movimento do Procentro a respeito da democracia que se vive no estado de São Paulo e no Brasil em virtude das eleições, falando e fazendo uma separação, que o olhar tem que ser realmente com muito cuidado a respeito de um sistema em que se tem o bandido e o doente. Ela falou da necessidade de se saber dividir. Vamos ouvir as propostas da candidata Tabata Amaral. Eu vou começar com uma provocação, até pelo que a gente viu nessa última semana com a colocação das grades. E não é uma fala
sobre essa política específica, mas eu acho que sobre uma visão que a gente precisa superar. A Cracolândia não é um lugar, a Cracolândia é um sistema. E toda vez que a gente encara a Cracolândia como um lugar, como se fosse um CEP, uma coisa que é específica daquilo, a gente deixa de entender o que é a Cracolândia. Tanto é que existem hoje mais de 180 mini Cracolândias espalhadas pela cidade. Se a gente não entender que esse é um sistema que tem bandido e tem doente, e que a gente não pode deixar de enxergar nenhum bandido, nenhum doente. Se a gente não entender que esse é um sistema que lucra 200 milhões de reais por ano, que só existe porque tem agente que se corrompe no meio dessa história, porque tem CNPJ sendo utilizado para lavar dinheiro, tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Como é que a droga chega na Cracolândia? E como é que 200 milhões de reais saem da Cracolândia sem que o poder público enxergue? Esse não é um dinheiro que você coloca no bolso. Inclusive, existe agora uma operação da Polícia Civil que precisa ser reconhecida, que está justamente mapeando hotéis, CNPJs, que são usados pelo crime organizado, inclusive para lavar esse dinheiro. Então, tem um problema gravíssimo de um mercado de ilícito que a gente não resolve sozinho. É em articulação com a Polícia Militar, é em articulação com a Polícia Civil, em articulação com a Polícia Federal. O crime de tráfico de drogas é um crime nacional. Mas se a gente ficar só na pauta da segurança e não entender os outros fatores que alimentam a Cracolândia, a gente tampouco desmonta esse sistema. Vamos falar da questão dos doentes. Existe hoje um escudo humano, que varia de 1.000 a 2.000 pessoas, que é usado como escudo, para que o criminoso não seja enxergado, para que o criminoso não seja abordado. E se a gente não tiver nenhum caminho para ofertar para esses doentes, a gente continua sem conseguir desmontar a Cracolândia. Eu sou hoje presidente da bancada da saúde mental do Congresso Nacional, primeira vez que a gente tem uma bancada para debater esse tema. Quem me acompanha sabe que essa é uma luta pessoal muito importante. Eu perdi meu pai para o crack quando eu tinha 18 anos de idade, ele tinha 39, e eu vivi ao longo da minha vida uma saga de buscar uma vaga de internação. Meu pai sempre quis receber um tratamento e não encontrar nenhuma vaga pelo público. Vocês conhecem os números tanto quanto eu. Quando a gente olha para o atendimento inicial de rua, que é o mais importante, são 400 vagas completamente lotadas. E se a gente olha para a rede de psiquiatria da cidade, que não olha só para a dependência química, vai olhar para a esquizofrenia, vai olhar para outros transtornos mentais, é um pouco mais de 1.200 vagas. Se a gente não tiver um compromisso e garantir que quem está doente na rua vai ter um tratamento, vai ter uma vaga de internação, a gente vai ter sempre esse problema que a gente está enxergando. Porque, no meu entendimento, doenças, transtornos mentais são igual câncer. Tem tratamento, tem que ouvir a ciência, tem que sair dessa ideologização que a gente traz, inclusive de tratamento. Então, esse é um segundo ponto. E tem um terceiro que é igualmente fundamental, que é o da assistência. E aí, se vocês me permitirem trazer um tema que não é o mesmo, mas que conversa, que é o da população em situação de rua. A gente tem hoje de 30 a 70 mil pessoas, as estimativas variam muito, e a maioria das pessoas estão aqui na região central, é o maior percentual. E se a gente não tiver um plano para cada uma dessas pessoas, não entender o que levou elas à rua, a gente está passando maquiagem. O problema da pessoa que chegou ali por conta de uma dependência química, de um transtorno mental não tratado, tem que ser endereçado como um problema de saúde pública. E a família que está ali porque foi despejada, vai ter que ser endereçada como um problema de habitação. E a pessoa que não consegue se colocar no mercado de trabalho tem que receber formação, tem que ter um apoio para a empregabilidade. E essa que é a dificuldade da coisa. É a gente fazer o censo, que precisa ser feito no ano que vem, para saber quantas pessoas são, por que estão ali, e ter um comprometimento de entender o que levou. Não existe bala de prata. Sinto muito. É complexo, a gente vai ter que olhar para cada situação. E acho que foi por isso que eu fiz questão de sentar com todos os ex-prefeitos de São Paulo, falei com Serra, falei com Haddad, falei com Kassab, falei com todos. Mas também fiz questão de conversar com quem atuou na Cracolândia nos últimos anos. E esse time que a gente montou, com Leandro Piquet, Coronel Zé Roberto, Floriano Pêsaro, Luciana Temer, Dr. Jair Mário, um dos maiores psiquiatras do país, é porque a gente entende que é complexo, que a gente tem que ter humildade, mas que a gente, sobretudo, tem que ter coragem para enfrentar.
e enfrentar nessas 3 faces que eu trouxe aqui. Alessandro, Fábio, independente desse problema da Cracolândia, e claro, a gente fala de Cracolândia e do olhar sobre assistência social, o convite para vir para o centro da cidade, porque o nosso primeiro bloco foi turismo, ele tem que pulsar. Eu gostaria que vocês falassem, vocês convivem diariamente com a Cracolândia, vocês convivem diariamente com esse problema, uma opinião que vocês têm a respeito disso, que infelizmente é uma das coisas que realmente tem que ser olhada com muito carinho pelo próximo prefeito de São Paulo. É que a situação, para ser bem sincero, porque eu estou ali, passei por todo esse processo, ela é muito diferente do que era 2 anos atrás. A situação de 2 anos atrás, ela estava completamente fora de controle e hoje ela já está muito mais equacionada. Então, é uma questão, ainda necessita de debate, mas já não é mais como era antigamente. Ainda tem muitos que ainda precisam de ajuda, que estão mais de 5 a 10 anos nesse vício. Os que já eram mais recentes conseguiram encontrar tratamento, foi oferecido a eles, então tem um encaminhamento. Agora, por isso que eu falo, agora é um problema localizado num determinado ponto, não é mais o problema que estava espalhado, foi bem trabalhado pelo governo do estado e pela prefeitura, e aí o importante é saber qual é a perspectiva, se vai ter uma continuidade, se pretendem mudar, então por isso que é importante as falas dos próximos candidatos para a gente saber qual é o futuro. Bom, o problema existe, mas como o Fábio colocou, ele já foi muito maior, né? Hoje ele é um problema, não estamos fechando os olhos aqui para isso, ele é um problema, mas eu acredito que a gente esteja num caminho interessante em termos de ajudar quem precisa de ajuda e de punir quem precisa ser punido. Eu acho que nós estamos no movimento correto em relação a isso. E eu acho que é um tema que não é exclusivo do centro de São Paulo, é um tema que é do Brasil inteiro. Hoje você tem esse problema espalhado por todas as cidades, por todos os estados, e o que é discutido aqui é nacional. Então, como lidar com essa situação, como lidar com o usuário, como lidar com o traficante, como lidar com a questão da droga. E aqui o que a gente viveu, né, foi o domínio do traficante sobre uma pessoa, que é a escravização dele através de uma substância, mas que ele tinha domínio sobre essas pessoas. E isso é o que acontece em outros locais e continua acontecendo e que precisa ser uma discussão nacional. O que tem que se combater, na realidade, é a criminalidade num aspecto muito geral, né? E olhar para esse aspecto. A partir do momento que tu consegues punibilizar os grandes, tu vais resolver o problema dos pequenos, porque realmente ele se torna, inclusive, uma situação de saúde pública. Sim. Ontem eu estava olhando a internet, teve uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da perspectiva dele de dos próximos anos ter um combate à fome no Brasil. O Fome Zero, essa é uma das opiniões do presidente da República. Independente do partido político, independente da ideologia, eu acho que todo brasileiro, a partir do momento em que passada a questão eleitoral, ele passa a ter que vestir a bandeira do Brasil, vestir a camisa do Brasil e torcer para que tudo se dê certo. Nós temos entre os candidatos, e aqui nesse tema Cracolândia, assistência social, uma relevância bastante grande no tema. Eu gostaria de saber qual é a visão do Pró-Centro a respeito disso, independente do candidato que venha a ganhar. Pelo fato de que eu acho que o empresário não se preocupa muito com o nome ou com o partido, ele quer que o Brasil cresça. Eu acredito que essa é uma das visões do Pró-Centro. Bom, eu acho que a gente, como Pró-Centro, a gente deve continuar fatiando o problema, pensando sistemicamente, né? Ou seja, a gente continuar fazendo as intervenções em relação à questão da segurança pública, em relação ao tráfico, né? A gente continuar fazendo a intervenção em relação à assistência social correta para a pessoa que está passando por necessidade, ou seja, pensar sistemicamente essa questão e convidar cada vez mais as pessoas para se envolver nessa discussão, para não falar em coisas sem consistência. Eu acho que esse é um ponto importante, porque é um problema sério, é um problema complexo, mas que tem solução. Mas nós precisamos enfrentar essa realidade. Então, venha participar, venha com a gente nesse processo. Que delícia.
muita gratidão, nós recebemos vocês hoje para apresentarmos as propostas que já foram apresentadas, vamos colocar assim, apresentar e apresentadas, viu? Que elas já foram postas nos palcos do Bar Brahma quando vocês receberam os ainda pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. E, olha, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Eu tenho certeza absoluta que todos os telespectadores da família da Rede Vivax de televisão, quando eles começam a olhar as propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, naquele que foi um momento democrático e único, e que vai fazer parte da história de São Paulo, que foi quando houve a recepção dos candidatos lá nos palcos do Bar Brahma para que apresentassem a respeito de temas específicos as suas propostas para os próximos anos, caso venham a ser eleitos. Hoje nós ficamos por aqui com esse programa, mas amanhã você tem um encontro marcado conosco para que você possa ouvir as opiniões dos candidatos à Prefeitura de São Paulo acerca de um tema que é de grande relevância, que é de segurança pública. Nós ficamos por aqui com o momento política, eleições de São Paulo 2024, mas fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão, que é a programação da televisão feita pela família e para a família. Até mais.